Temos o prazer de entrevistar o bispo da Igreja Católica Apostólica Ortodoxa, Dom Ismael Nunes, um bispo que se coloca à disposição da espiritualidade para fazer o bem às criaturas, sobretudo na área de cura. Dom Ismael, desde quando o senhor trabalha com a espiritualidade na área de cura pelo bem das criaturas? Olha, eu trabalho desde que eu me entendo por gente, porque não digo trabalhar afinco, mas tem que dar uma explicação sobre isso. Há cerca de 3 anos e meio, 4, ocorreu um fato onde eu morava, uma casa muito simples, muito humilde, em Caxias do Sul, e meu pai era fiscal federal que apanhava na época da intervenção. Ele tirava as armas das criaturas e colocava num balaio e trazia os revólveres, a espingarda, essa coisa, e colocava, levava em casa e de casa levava para a Polícia Federal. Acontece, porém, que o meu irmão, por brincadeira, apanhou uma arma e começou a brincar com minhas irmãs. E o meu pai e a minha mãe disse: não brinque com isso, que isso não é de Deus. E pegou a mão dele e colocou para a janela. E aí saiu o tiro. A bala saiu e pegou uma cabra atrás, nós chamávamos na época de ladrina. Lá estava, pegou uma cabra e foram todo mundo correndo para ver o que acontecera. E eu era muito pequeno, não podia descer muito a escada correndo, me fecharam lá. E eu disse, depois quando eles voltaram: por que mataram a cabra? Porque se ela só tinha uma bala na coxa. Tem uma onde que você viu? Eu digo: eu vi pela clarabóia de luz que tinha em cima. Mas você não subiu lá? Ah, mas eu vi, eu fui lá e vi. Então eu fiz um transporte de criança. E isso foi o começo. Aí eles achavam que eu tinha alguma coisa, fui para médico, eu fui para diversas pesquisas científicas. No fim, era a espiritualidade que estava aflorando desde criança. Então, desde aí, eu fui tratado de uma forma especial. E quando, com 12 anos, uma ocasião, eu estava numa reunião kardecista, eles disseram: mas mestre, como é que nós temos que proceder agora? Aí eu estava semiconsciente, e quando eu fiquei consciente, eu fugi. Depois eu comecei a ver que aquela coisa maravilhosa era um dom. Aí eu desenvolvi esse dom para eu poder proferir a cura e fazer as imposições de mãos que já fazia desde 12 anos de idade. E aí por diante, nunca parei mais. Depois fatos e fatos e fatos foram ocorrendo que hoje, às vezes eu não tenho tempo nem para comer. Mas, Dom Ismael, tradicionalmente, muitos segmentos da Igreja Católica não aceitam esse tipo de coisa. Imagino que alguém deva ter dito para o senhor em toda a sua vida que o senhor estivesse envolvido com macumba e, de repente, com esse dom desde criança, o senhor é ordenado padre, depois sagrado bispo. Como é que ficam esses conflitos religiosos tradicionais? Muito boa pergunta. Realmente, falta amadurecer um pouco a espiritualidade universal do homem, do Deus Uno, como eu falei há pouco tempo. Falta um amadurecimento. Se nós nos conscientizarmos o que somos, a parte espiritual de Deus, e Deus Uno e verdadeiro, nós vamos perceber que não importa a filosofia, a miscigenação de raça, a crença ou religião. Só tem uma crença: a Deus Uno e verdadeiro. Isso, quer queira, quer não queira, nós vamos chegando aos poucos lá. Porque só através do caminho da união, todas as filosofias, que podemos chegar a um denominador comum. E esse denominador comum, nós falamos há pouco tempo sobre o Papa, ele quer isto. O patriarca quer isso, os patriarcas querem isso. Há uma divergência, alguns segmentos religiosos que ainda faltam conectar-se dentro da filosofia. O que está acontecendo
como o caso na Irlanda do Norte e na Irlanda do Sul, a briga entre os próprios irmãos católicos, apostólicos, romanos, com um probleminha, digamos, simplesmente de filosofia com os protestantes. Não é por aí, porque são todos iguais. Quando Martinho Lutero protestou com 95 leis, que não queria com o Papa Leão X, ele também protestou e ficou apelidado de protestante. Não é, o Evangelho é o mesmo, Cristo é o mesmo, e a filosofia, a Bíblia é a mesma, não tem diferença. Só a interpretação que é a forma diferente. E dentro do kardecismo eu li Kardec, eu li 150 livros, e nesses eu não encontrei ainda uma coisa que divirja do Evangelho. É apenas segundo Romano, segundo protestante Martinho Lutero, segundo kardecista, e assim por diante. E tem religiões, pessoas que colocam filosofias religiosas, elas se incharam por aí, mas tem que ter base evangélica. Não mostrar muitas vezes numa televisão teatro de fazer curas, teatro de fazer imposições, teatros de multidões de gente. Não é por aí. O importante é ter base cristã, filosofia do Evangelho. O senhor afirmou que o senhor leu, inclusive, as obras básicas do Espiritismo, inclusive o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. O senhor viu algum ponto no Evangelho? Claro que o senhor já deu a resposta, mas eu queria uma ênfase para isso. No Evangelho segundo o Espiritismo, que pudesse ser contraditório aos 4 Evangelhos de Lucas, Mateus, Marcos e João? Não existe. Não pode ter. É segundo as experiências de Leon. Leon colocou isso de uma forma sucinta e verdadeira dentro da espiritualidade. E, por exemplo, no Vaticano, na ortodoxia, é tudo igual, só segundo o ortodoxo. Os ritos que são diferentes. E nós usamos o rito ortodoxo. Mas venha a comungar, tanto é que nós trocamos, como eu digo, uma expressão um pouco grotesca, mas fácil de entender, nós trocamos figurinha. O Papa João Paulo II colocou, inclusive no João 23, colocou o credo bizantino que o ortodoxo, por conseguinte, é o que usava. Ele está usando agora, o católico apostólico romano usa. E nós então rezamos, celebramos a missa romana, em troca, digamos, de uma comunhão entre as religiões. E aí é o princípio da comunhão e da união de todas as filosofias. Quem sabe um dia chegaremos lá, com menos briga, com menos ódio, um só rebanho, um só pastor. Quem sabe chegaremos lá. Eu tenho muita fé. Bom. Dom Ismael, alguns religiosos tradicionais, acerca da comunicação espiritual para o mundo material, determinaram que somente figura de Satanás pode mandar comunicação para qualquer comunicação é de Satanás. Quer dizer, implícito está que Deus, da sua bondade infinita e misericordiosa, não pode mandar nenhum mensageiro para cá. Só Satanás. Como é que o senhor vê a questão da comunicação do mundo, vamos dizer assim, invisível com o mundo material? O que faz aqui na Terra o ser humano? Foi mandado pelo Espírito de Deus. Não existe o Satanás. O Satanás, de acordo com o bem e o mal que foi criado dentro de filosofias, se criou uma palavra desta ordem, com um anjo belo e formoso, que contradiz das boas filosofias desde o princípio do mundo. Não existe nada que supere o bem. Nada. Porque nós estamos aqui pelo Espírito do bem. Apenas lapidar o Espírito. Viemos lapidar, porque não precisaríamos então vir aqui se tivesse invocado espírito maligno, os espíritos que não são de Deus. Que nem gosta de dizer a palavra, que não fica bem, está usando a palavra de espíritos ao contrário de Deus.
não fica bem. O que fica bom, sempre devemos chamar na espiritualidade as coisas positivas, que tragam fluidos bons para a gente, para a humanidade, para que a humanidade cresça, a família cresça, os irmãos cresçam, as filosofias cresçam. E não usar nunca a palavra negativa, digamos, de Lúcifer. Porque se você invocar uma coisa negativa, é óbvio, é que nem um bumerangue. Se você larga um bumerangue, lança amor, vem amor. Se lança ódio, vem ódio. E se lançar negativo de Lúcifer, pode acreditar que virá também. Então não existe essa possibilidade de somente o bumerangue da maldade. Nós estamos aqui para neutralizar e ter o espaço de Deus, o espaço do bem, o espaço da bondade, o espaço do amor. A ciência já comprovou a existência de mais de 100 bilhões de galáxias, cada uma delas com mais de 200 bilhões de planetas dentro, inclusive estrelas identificadas há mais de 10 bilhões de anos-luz, conforme pode comprovar a NASA pelas observações do telescópio Hubble. Diante de uma grandeza dessa de Deus, como o senhor vê aqueles religiosos que ainda defendem que a Terra é o centro do universo? É uma questão de conotação. A pequeno exemplo que eu vou dar, que na época quando o homem foi à Lua, pisou na Lua, tinha gente que não acreditava e levou muitos anos para acreditar. E que talvez tenha gente ainda que continua não acreditando. Da mesma forma, tem pessoas que não têm a visão da Via Láctea, de quanto ela é imensurável. Por exemplo, nós temos um sistema solar, que eu colocando este dedo neste ponto aqui, é todo o sistema solar. Esse é o ponto todo solar que está aqui. Muito bem. E o resto que está aqui em roda, é toda a Via Láctea, é imensurável e não é compreendido ainda, porque nossa massa cefálica, ele capta mais ou menos 2,5 de vibrações e de inteligência. O homem ainda não tem a inteligência suficiente para discernir a grandeza das dimensões e das naturezas vibratórias que existem nesse universo. É tão sublime que só Deus sabe. Só Deus. Então nós temos que nos convencer de uma coisa: somos partículas de Deus. E esta partícula está no universo. Ela está aqui mostrando, até neste painel tão belo, mostrando realmente aquilo que é o universo, o complexo dele. Agora, o sistema solar, um exemplo, quando precisou se medir uma época, há 2000 anos atrás, as pirâmides, e não tinha como medir. Tales de Mileto colocou uma bengala e fez pelos ângulos. Hoje seria diferente. Uma pelo gasto e outra pela rotação e translação da Terra sobre o Sol. A quantidade de pigmentos que vem sobre a Terra vai pesando. O mar, tanto na parte do nadir como adir, vai condensando gelo, vai criando problema nos polos, vai pesando a Terra, que tanto é que 2/3, ou seja, é água, vai pesando e vai chegar um ponto crítico, porque a Terra é uma criança, uma adulta criança, mas vai chegar um ponto de sua transformação. E eu vou dizer quando. Se quiser escrever, escrevam aí. Cristo morreu com 32, 33, 34 anos, porque não tinha o calendário para dizer uma data exata. Porque se nós vamos colocar, Noé morreu com 960 anos, mas não tinha o calendário para dar essa condição. Cristo não tinha o calendário para dar a idade dele. O que aconteceu? Aconteceu uma coisa muito simples, que o ano 2000, que criaria um problema, realmente está para chegar, porque é 2034, 2033, seria pelo calendário. Então, dali começa o problema, já está começando.
está começando a transformação. O homem está destruindo as matas, está destruindo os rios, está secando. O homem está tirando o nosso oxigênio. O homem está criando um problema cada vez maior com a natureza e as galáxias. Ou seja, o Nadir e o Adir estão crescendo as geleiras. Primeiro, se dizia 100 anos para ter 1 metro de água. Agora, precisa 10 anos, já tem 1 metro. O que acontece? O que vai acontecer? Simplesmente, o eixo imaginário, ele vai ter um simples toque, que cada 6.000 anos acontece isso. Isso é uma coisa natural. Natural cientificamente falando. Ele vai dar, e nós, como estamos aqui nessa posição, nós vamos ficar. Porque é um fenômeno fantástico que muitas pessoas tiraram os mamutes, ainda tinham um capim dentro do estômago dos mamutes há 6.000 anos atrás. Porque o fenômeno foi exatamente o que aconteceu, o que acontecerá. Eu escrevi um livro, Uma Janela para o Universo, e ali eu disse que realmente ia acontecer essas coisas. De 2032, 33, 34 até 2116. A NASA deu 2034 a 2116, que meteorito que virá aproximadamente uns 60.000 quilômetros da Terra e irá ter um pequeno movimento. E esse pequeno movimento pode causar danos. E aí está a previsão. Não vamos fazer uma previsão de um tiro na Lua, como homens de séculos passados queriam chegar até a Lua através de um canhão. Nós chegamos sim, através de um canhão, que você quer movido. Fomos lá e voltamos. Eu acho até, minha opinião, que devemos ter uma data especial para o homem que pisou na Lua. A partir do homem que pisou a Lua, eu acho que é nova era. Devemos pensar nisso, porque é nova era. É tão fantástico. Porque quando estava o homem na Lua, Armstrong disse uma coisa interessante. Eu estou lendo aqui um versículo da Bíblia, porque Deus é maravilhoso. Para ter este céu, esta terra azul, é tão bela e é tão perfeita que só Deus pode fazer isso. E esse Deus maravilhoso mandou à Terra um Papa do nível do João Paulo II. Este Papa que teve esse que é admirável, respeitável, notável, ele teve a dignidade de afirmar a necessidade da fé com a razão, coisa que na Igreja Católica não era comum se dizer isso. E, ao mesmo tempo, ter a humildade de revogar a excomunhão de Galileu Galilei. Todavia, nem todos no meio católico ficaram satisfeitos com João Paulo por causa dessa sua atitude digna e exemplo da sua verdadeira humildade. Por que ainda existem pessoas no mundo contrários a atitudes tão nobres e tão belas? É o mesmo, como eu havia falado, pela formação e até, desculpa dizer, até por certa ignorância, de não compreender o cosmo. Como não compreende o cosmo, também não compreende a parte cerebral que tem em cada ser humano, digamos, a capacidade de um homem como o Papa João Paulo II, que é notável, que eu acho que a gente tem que ter a humildade de pedir perdão de alguns erros que às vezes a gente comete, que todos nós somos falíveis a isso. Mas eu não vejo o erro no homem. E porque ele quer acertar. Ele quer acertar para a humanidade. Ele quer acertar todos os espaços filosóficos, todos os espaços religiosos, e ele está conseguindo. Eu tenho muita fé. Até mandei uma vez uma carta, na época que foi sagrado em Santa Catarina, eu mandei dizendo que eu gostaria de participar na congregação ismaelana, que é a menor do mundo, mas eu acredito que de maior confiança e fé, conforme ele disse que a fé é intransponível. Dom Ismael, o senhor, como membro da CNBB, o senhor sabe que muitos bispos, está em discussão a questão do celibato.
O padre deve ou não se casar, deve ou não se constituir família. E há muita gente a favor dessa mudança e outros ainda que querem conservar isso. No entanto, nós observamos problemas sérios recentes na Igreja Católica, como essa questão aí dos padres pedófilos, com todo o respeito que a Igreja Católica nos merece, mas ela terminou tendo a imagem um pouco manchada por isso. Não é atitude, não é o pensamento da Igreja, mas será que o celibato não é responsável por isso? Bem, em primeiro lugar, Dom Leolino Gomes Neto, que está na CNBB. E, em segundo lugar, da nossa igreja. Mas, em segundo lugar, é o que eu quero dizer, que a pedofilia não é só dentro da religião católica apostólica romana. Existe também no ortodoxo, existe na fé bahá'ia, existe nos muçulmanos, nos judeus, enfim, na Índia, existe em todo o mundo. Só que, quando se trata de um ser humano que é colocado, como o caso do católico apostólico romano, o exemplo, se coloca num seminário. Ele fica no seminário um período X. E lá ele fica geralmente um quarto junto a outro companheiro. E ali pode surgir o homossexualismo que tem surgido, tanto no homem como na mulher. E está desenvolvendo. Mas isso é uma questão muito importante, é uma questão de lá. Mas também tem de freiras, mas também tem no leigo, também tem em outros lugares. Só que quando aparece, num caso de um padre, isso eu não admito. Eu não admito porque quando se vai receber uma sagração, é perguntado, você quer ser celibatário ou quer casar na ortodoxa? Eu digo, eu quero casar, eu quero ter companheira, porque eu posso compreender, porque fui casado, eu posso compreender o problema da família, eu posso compreender o problema dos filhos, o problema da humanidade. E muitas vezes, só através de confessionário ou algumas confidências que o padre pode perceber. Tem muita clarividência, muita teologia. Acontece que no momento da verdade, nem própria verdade é dita no confessionário. Às vezes é esquecida a verdade, é parte da verdade. Mas eu vivo a verdade dentro do complexo social, econômico e da humanidade. Porque eu sinto na carne os problemas do dia a dia. E isso, João 23 tentou. Paulo II está tentando. Mas não é fácil, dentro do clero, se modificar uma coisa um pouco radical, leva 50, 100 anos, às vezes até um século. Agora que precisa ser apressado, em função da pedofilia, com 240 pessoas com esse tipo de problema na América do Norte. E vai cobrir o sol com a peneira pagando alguma coisa. Não é pagando alguma coisa. É pedindo perdão por as falhas. Como pedimos, a próprio clero pediu perdão por Joana d'Arc. O próprio clero na época da Inquisição, quantos problemas? 300 anos após Cristo, problema da tomada de Constantinopla. Quantos problemas temos? Quanta divergência de bispos, de filosofias entre particulares. Não é por aí. Nós temos é que nos unirmos. Não importa que se você é espírita, se você é presbiteriano, se você é quadricular, se você é romano, se você é ortodoxo, não importa a filosofia sua, se é do indiano que tem 1 bilhão e 100 milhões de pessoas, não importa se é da Índia, que há mais de 1 bilhão de pessoas adorando o muro. O que importa é que leva a Deus. E isto, nós não podemos castrar um homem através de um seminário que não possa ter a sua liberdade. Eu falei agora há pouco com um médico, urologista, ele disse, é um crime, mas é um crime que não se pode resolver de momento. Aos poucos chega lá. A razão, por exemplo, dentro do clero, existe aqueles que são conservadores, que aos poucos vão chegando lá. Aos poucos, com amor, com paciência, nós chegaremos lá, com a graça do Senhor. E eu peço a Deus que ilumine essas criaturas e tenham a graça de poder
discernir e unir as religiões em um só Deus. O senhor fez referências há pouco, agora, nessa última resposta, ao homossexualismo. Na sua visão, o homossexualismo é uma doença, é um desequilíbrio, é um pecado, é uma opção, é o quê? Eu diria quase que todos eles. Primeiro, ele, patologicamente falando, é um desvio do cérebro, é um desvio que vem dos genes, é um desvio do DNA. Ele traz o problema do DNA, porque você não pode chegar para um homossexual mulher, um homossexual homem, um homossexual de qualquer natureza. Até nos animais tem homossexualidade. Então não podemos, quem somos nós para condenar? Não temos esse direito. E nem tampouco observar uma questão de natureza, digamos, negativa. Temos que observar o caso em si. Por exemplo, se é patológico, ele já traz nos genes, ele já traz os seus problemas. Se é um problema de vício, pode ser adquirido. Que vícios? Tem diversos tipos de vícios. Tem o cristal antigamente, tem a parte retal, tem a parte vaginal, tem uma série de problemas que traz uma ereção. Tem outros tipos que mães querem uma filha mulher e nasce um filho homem, ou vice-versa. E o que acontece? Bota roupa naquela criança e torna-se um homem afeminado. E até torna-se um pederasta, torna-se um homossexual. Mas pode ser consertado dentro da psicologia porque ele foi forçado por uma circunstância social. Mas quando vem dentro dele o DNA, vem dentro dele a tradição de tradição sanguínea, é difícil. Torcer não é fácil. O heterossexual, ele é heterossexual. Como hoje se critica muito o heterossexual andando por aí sem preservativo. A mulher hoje passa mais o HIV do que o próprio heterossexual. Antigamente, logo em seguida que surgiu o HIV, os homossexuais é que retransmitiam os bissexuais. Hoje não. Hoje a mulher está com uma frequência muito maior porque é a parte negativa. Ela pode ficar com 10 ou 20 homens. O homem não pode ficar com 10, 20 mulheres de uma vez. O que acontece? Pedimos que use o preservativo e que isso é uma prevenção. Graças a Deus no Brasil está acontecendo isso também, que está conscientizado no Brasil, que é um dos países que mais se conscientizou. Mas tem países ainda que precisam ser alertados e esta doença ainda não foi decepada. Poderia, mas existe aquele provérbio. Será que querem? Será que a parte econômica permite? Será que os grandes laboratórios estão preparados para isso? Ou estão preparados para a cura ou estão preparados para o problema econômico? Precisamos perguntar aos senhores laboratórios que nos ajude, que nos dê força, e o arquiteto do universo, o Pai Celestial, que Deus nos dê força para aguentar essa transitória que está tão difícil de ser dissipada no mundo. Assim como câncer, leucemia e uma série de coisas que aparentemente está em cura, aparentemente. Mas temos lutado e conseguido resolver e reverter muitos quadros cancerígenos, leucêmicos e diversos tipos de doenças praticamente incuráveis que hoje está se curando. Antigamente, quando tinha um problema pulmonar, um tuberculoso passava de uma quadra para outra porque era terrível. Hoje o HIV, daqui uns 6, 7, no máximo 8 anos, é uma gripe qualquer. Quando eu fiz a pergunta para o senhor acerca do homossexualismo, perguntei se seria doença, desequilíbrio, opção, e o senhor disse que seriam todas as coisas. Poderia ser todas as coisas. Mas se é doença e é desequilíbrio, naturalmente algumas doenças não têm cura, mas outras têm. Então poderia ter cura o homossexualismo? Pode. Pode ter dentro do campo psicológico, você vai torcer. Vai torcer, por exemplo, eu disse agora há pouco, que você clausurando um homem a um celibato forçado,
é uma maneira de degeneração. E essa degeneração fazer uma reversão de um homossexualismo de mulher, que a maioria existe mais na mulher do que no homem, é que no homem aparece pela forma do homem. Mas a mulher anda de dedinho, de bracinho, e ninguém percebe, diz, são mulheres, não tem importância. Não, tem sim. É um homossexualismo que está brotando ali. Mas o ser humano não observa esses detalhes. Mas se observarmos, tem problema sério. Mas a cura é através da psicologia, desde que não fira os seus princípios e não clasure, e não bote para fora. Tem que botar para fora aquilo que é, e temos que respeitar. Temos que respeitar, mesmo como a homossexualidade. O ser humano tem todo o direito e seu espaço espiritual dentro do seu contexto. Não podemos criticar, salvo o adquirido. O adquirido já é mais fácil de fazer uma condição social, porque tem mais medo social que medo sexual. O homem ou a mulher tem mais medo de se expor. Eu tenho pacientes, por exemplo, que vai numa boate e bate na mulher com um facão e tira da boate, e esta mulher diz, olha, eu quero, e machuca a mulher e tudo. A mulher, uma gosta de bater, outra gosta de apanhar, e diz, ela é minha mulher. E a mulher diz, ela é meu homem. E assim existe também com o homem a mesma coisa, que é um direito e espaço de cada ser humano. O homem ou a mulher, não importa. Você pode observar que as crianças, como têm problemas já de genes, elas já vêm com uma formação diferente. Não é deformação, uma formação diferente. E às vezes é adquirido no homossexualismo. O homossexualismo existe, por exemplo, eles confessam comigo, o homossexualismo, digamos, na linha clerical, e confesso a maioria do Brasil é comigo, porque eu entendo os problemas deles. Agora, quem somos nós para condenar? Quem somos nós? Quem somos para condenar? Nós temos, sim, é que orientar na sociedade. E se por acaso, patologicamente, tem algum problema, vamos ajudá-lo dentro da psicologia. Dom Ismael, a reencarnação, ele é um processo punitivo ou educativo? Na sua visão, o que nós, espíritos, estamos fazendo na Terra? Nós estamos lapidando o espírito, por isso que ele é preventivo. Ele veio aqui para prevenir os nossos problemas. E pode até ser revertido. Por exemplo, quando eu faço uma regressão, eu vou até o útero, e do útero é comigo, porque dali eu vou ver o problema kármico da pessoa e posso sanar o problema da pessoa de acordo com o problema anterior da sua fecundação. Ali eu posso detectar e ajudá-lo, o paciente, ou pode dizer ao paciente ou não. Depende da estrutura do paciente, depende do nível do paciente e o tipo e o grau de enfermidade que ele tem psicológico para poder se dizer. Porque muitas vezes é um pouco agressivo e por isso que a gente fica comigo até ter essa oportunidade. Salvo coisas mais simples. Você teve um problema dessa ordem, problema da tua perna, problema dos braços, problema dos membros. Agora, quando é um problema psicológico, é um problema psíquico, e até mesmo grave, como o caso que muita gente tem epilepsia, e tem uma epilepsia e diz que está recebendo espírito, outros têm um problema mental e diz que é a parte espiritual, a gente tem que ter muito cuidado quando chegar com essas pessoas, porque recebe, e outros fazem fantasia para aparecer ao mundo espiritualista, até charlatanismo e uma porção de coisa. Tem padres aí que eu conheço, que está na televisão, que faz desmascarar mesmo muitos, que faz ilusionismo e diz que nasce flor dali ou coisa parecida. Mas isso nós temos Copperfield, que é um grande, mas um homem ilusionista maior do mundo, pode-se dizer, Mr. X, tem uma porção de gente que pode fazer isso. Mr. M, no caso. Mr. M, não sei o que é. Essa gente toda pode fazer, mas na realidade, aquilo que brota dentro da sua alma, do seu espírito, você tem que levar e lapidar o seu karma. O seu karma você traz consigo, por isso que nós estamos aqui para lapidá-lo. E pode ser revertido
através de prece, através de tratamento e através de conduta. A direção da conduta social, humana e religiosa a Deus. Você chega a tirar o teu próprio karma. Você tem uma doença qualquer, você concentra, canaliza aos comprimentos de ondas positivo, ao Pai Celestial, a esta Via Láctea imensurável, traz alguma coisa positiva de lá, receba. Eu, quando morri, com 4 minutos e um segundo, eu entrei na outra dimensão, pude deslumbrar algumas coisas fantásticas. E essa coisa fantástica eu não posso discernir em palavra porque não existe. Porque aqui é outro plano. É um plano, desculpa, é tudo bonito, mas é inferior. E isso não tem palavras para dizer. E é tão belo, não é palavra belo, é tão diferente, é tão expressivo, é tão sublime que não tem como dizer as palavras aqui. Porque nós somos luz e quando descoagulamos, esquecemos todo esse problema. Então, Ismael, quem estuda a história das religiões, a história da humanidade de modo geral, consegue perceber que houve muita mudança nas próprias Sagradas Escrituras no decorrer desses séculos, como a questão da reencarnação. Sabemos que no século IV foi retirado da Bíblia. Por que muitos segmentos católicos ainda insistem em manter isso que eu poderia até chamar de uma fraude? Porque não é nada disso. Como é que o senhor vê essa questão? Olha, é uma questão simples. Tudo é questão de época. Por exemplo, quando eu disse agora há pouco, quando o Nero pôs fogo por uma vaidade tocando uma lira, outros por vaidades também resolveram dizer que são melhor do que alguém. Então, na religião, em qualquer outra coisa, no serviço, numa empresa, em qualquer setor, tem as vaidades. E essas vaidades ferem o ser humano, fere a si e fere aos irmãos. Tem que ter aquela palavra que eu digo, o amor. E às vezes esquece do amor. E houve época de certas ignorâncias que queriam colocar ou tirar alguma coisa na Bíblia, porque existiam muitas fraudes na realidade. Uma delas era sacrificar uma virgem para os santos, para Deus, para os deuses. E daí por diante. Então tiveram que fazer certas retiradas para que não ficasse uma maneira negra dentro da Bíblia, e então tiraram, mas se aproveitaram também para outras questões, como religiões na linha espiritualista e na linha direta dos primeiros livros, do Antigo Testamento, de Moisés e do Novo Testamento. Então, houve interesse apenas de época, assim como houve interesse da Inquisição. É famoso São Francisco de Assis, na época da Inquisição, que ele foi sacrificado, por isso que ele se tornou um santo. E ele queria contestar o que acabou de me perguntar. Por que não seguirmos a Bíblia? E ele disse, você como um papa, me perdoa, mas pode me prender, mas eu penso dessa forma com liberdade. E todos os homens que pensam com liberdade de Deus no coração estão salvos. E hoje ele é tão santificado pela igreja, né? O Francisco Bernardone. Francisco de Assis é sublime. Ele é sublime, ele teve seus problemas seríssimos, morreu doente, com problema de fome até mesmo, pode-se dizer. E eu costumo dizer uma prece dele um pouquinho mais, digamos, mais sensitiva, que geralmente faz uma prece, mas eu resolvi fazer uma prece um pouco mais profunda. E tenho dito, e em todos os lugares que eu passo, eu deixo a prece de São Francisco, por sinal até deixei aí para vocês, né? Espero que leiam. Hoje o Brasil recentemente recebeu uma enxurrada de notícias sobre uma possível Nossa Senhora, acho que é Nossa Senhora do vidro, da mancha no vidro. Apareciam umas manchas no vidro e o pessoal
Começou a adorar os vidros com mancha, dizendo que era Nossa Senhora. Como o senhor vê o fanatismo na religião de um modo geral, não só na Igreja Católica, em todos os segmentos religiosos? Fanatismo é uma praga, não é? Não. Falta de fé. Porque se você... Ao contrário de pensar que isso é fé, né? Não, é falta de fé. Porque se você colocar os fenômenos cósmicos, ele aparece normalmente em cada época. Se nós vamos olhar para o céu, veio uma estrela e mostrou o nascimento de Cristo. É o a cometa. É um cometa que se desloca em cada período. Leva até 1000 anos para aparecer, 100 anos um período. E é comum ver ao céu deslumbrando certos fenômenos de planetas se deslocando em função da rotação da Terra. Também existem os fanatismos. O fanático em qualquer setor, não só em religião. Todo fanatismo leva ao caos, seja ele qual for. Aquele que é fanático em fumar, beber, o drogado, aquele que joga, é um fanatismo. E aquele que tem como religião o fanatismo é um pouco mais doloso, porque ele não quer aceitar a sua opinião. Ele só a opinião dele que é válida. E quando aparece um fenômeno patológico, ou seja, psicológico, como o caso dos Estados Unidos, em vidros, era comum ter um sistema de vitrificação e que no qual aparecem pigmentos, e esses pigmentos é uma parte refletida. É comum acontecer isso. Isso cientificamente se prova que pode acontecer. Mas vem lá um fanático e diz, eu vi Nossa Senhora. Pode ver, pode ver. Até fiz um teste. Eu digo, vocês estão vendo Nossa Senhora aqui nos meus óculos? Ah, é, estamos vendo. Você veja o que é a autossugestão e o fanatismo, mas eu quero ver também. Ah, então viu. Todo mundo viu. Está entendendo? Nos meus óculos viram. Eu digo, não tem nada aqui. O que tem é que eu estou dando a ilusão para vocês de que tem a Nossa Senhora aqui nos meus óculos. Mas eu vi. Quer dizer, então, veja bem. Não quer dar o braço a torcer. Não quer. Agora, tem uma reflexão de um novo sistema de vidro que você coloca na composição da areia, que às vezes dá esse tipo de reflexão e dá uma certa imagem. É como o futurista, quando coloca numa pintura, você diz que aquilo é uma zebra, daqui a um pouco é um cavalo, daqui a um pouco é um anjo. É você ver aquilo que você está psicologicamente sentindo. Aqui mesmo tem certas decoração do universo que você pode divisionar uma forma que quiser. Então tem pessoas que olham para as nuvens, vê lá um grego, vê lá um animal, São Jorge no cavalo. Não, São Jorge no cavalo é da Lua. É disso que é da Lua, né? Agora, aquilo o mar da eternidade, ele dá realmente na Lua uma reflexão como isso, mas é a visão que estão vendo. É uma visão ilusória. Mas na realidade, você vê nas nuvens como vem qualquer coisa. Porque nossas pupilas, a nossa posta imagem, ele reflete uma série de imagens cerebrais. Por exemplo, quando posso discernir a aura de uma pessoa, é o quantum de luz. A luz fluorescente, luz incandescente, luz solar, espectro radiante visível, o quanto do espectro radiante visível está incendido sobre a luz. Então eu como sou professor de cores, eles perguntam para mim assim, se cor existe. Aí vem a palavra Deus também. Eu pergunto para vocês, cor existe? Alguém de vocês pode me responder? Você que está me entrevistando, cor existe? De repente pode ser uma ilusão de ótica, não? Não, não é ilusão. O que existe é comprimento de ondas refletido por luz, porque cor não existe. O que existe do espectro radiante visível que vem do Sol, ele reflete o quanto de luz. Se você apagar agora todas as luzes, vai ter cor? Não vai. Vai ter luz. A reflexão da luz e o quanto de luz.
esse quanto de luz, vai denominar um comprimento de ondas de luz. Aquele tom me dá o quanto de luz refletida. E se eu botar um tom incandescente, vai dar outro comprimento de ondas. Fluorescente, outro. E assim por diante. E assim é o mesmo comprimento de ondas que chega até nós de Deus. Então, na realidade, nós sabemos muito menos do que imaginamos que sabemos, né? Como assim? Como sabemos? É como disse o Einstein, quanto mais eu estudo, mais chego à conclusão do tão pouco que sei. Quanto mais eu me aprofundo a Deus e chego a Ele, mais eu entendo menos as coisas. Mas eu tenho humildade de pedir perdão a Deus por minhas falhas. Se por acaso eu tiver falhas, que tenho, mas eu procuro falhar menos. Amando vocês. É verdade. Dom Ismael, um problema que eu gostaria muito de perguntar ao senhor é essa questão de tradução de livros. O senhor é um homem que, viajado pelo exterior, por esse mundo afora, pela Europa, pelos Estados Unidos, por toda a América Latina, por esse mundo afora, e o senhor sabe o quanto é problemático a tradução de um livro. Porque nem sempre que aquilo que está escrito no idioma, ao ser traduzido, embora corretamente do ponto de vista gramatical, nem sempre reflete o pensamento do público, do povo, da origem daquele idioma. O doutor e mestre Severino Celestino da Paraíba escreveu o livro analisando as traduções bíblicas. Ele, que é um conhecedor do grego, do hebraico, foi a Israel, foi pesquisar isso, e comprovou que há muitos erros nas traduções da Bíblia para o português. Detectou que há 16 traduções da Bíblia para o português. Inclusive com colocações de palavras em algumas Bíblias que não existe, não consta no original hebraico. Em inserção, inclusive também uma tradução de uma editora falando uma coisa, uma da outra, outra coisa totalmente diferente. Como o senhor vê isso, essa questão, e qual é a melhor Bíblia, no seu ponto de vista? Qual é a melhor tradução da Bíblia? Na realidade, eu sou sincero dizer, como sensitivo, nenhuma é traduzida ao original. Nenhuma. Todas elas são traduzidas de acordo com os conhecimentos da época do ser humano. E foi se evoluindo, aperfeiçoando, e outras traduções de acordo com os interesses das pessoas ou das filosofias, para acrescentar ou tirar. Porque a Bíblia em si, quando escrita, era muito arcaica, e a interpretação era muito difícil de ser condicionada a um mundo moderno e a um mundo, digamos, de 1000 anos para cá. Mas se nós conseguirmos discernir alguma coisa dela, já é uma grande coisa. Só que as pessoas que querem fazer esse estudo, eles fazem de uma maneira do lado de cá, não do lado universal. E fazem do lado que lhe convém, para mostrar trabalho ao clero, para mostrar o trabalho ao presbiteriano, para os evangelistas, para mostrar o trabalho. Por exemplo, teve um homem que pegou umas tábuas de ouro, tábuas de ouro, e colocou lá que achou que tem um desenvolvimento. Por que não? Eu não digo que não. José Schmidt, ele fundou uma igreja, Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que está lá também como espécie dos Mormons, que também é uma Bíblia. Agora, parte da Bíblia. Agora, a outra parte da Bíblia, onde é que está? Aonde é que está a Bíblia realmente? Aonde está os dizeres de Fátima? O terceiro milagre, o terceiro problema, o terceiro segredo. Onde está? Desculpa, mas não veio ainda. Vai vir assim. 2034, 2016 está aí. Está chegando e a mostra está começando no mundo. Por isso nós temos que nos amar. Por isso que nós temos que nos conscientizarmos. Temos que amar um ou outro como a você mesmo. Por isso que temos que usar a Bíblia das partes boas. Como fez Kardec também. Ele fez um apanhado
ele botou segundo o Espiritismo, porque segundo o Espiritismo, não segundo a evangelista, não segundo a, digamos, presbiteriano, e nem segundo o Martinho Lutero, e nem segundo a Roma. Mas em Roma tem lá o problema. Está correto. Mas cada um quer aparecer de forma diferente e de acordo com a posição e a condição de época. Eu, quando estive em Brasília, com uma ocasião, que vou lá diversas vezes, e uma delas foi interessante. E eu pedi que descesse até onde está um manto sagrado. Eu coloquei a mão em cima, me arrepiou, fiquei feliz. Eu digo, mas aqui não está o manto. Daí eles disseram, por que você disse? Não, porque eu sou sensitivo, ele não está. Disseram, você tem razão. Se tivesse um manto aqui, poderia o destruir. Mas nem isso mesmo estava lá. Estava só uma cópia. Depois fui chamado em diversos lugares para saber onde é que estavam as ogivas de países aí que estavam em guerra. Eu digo, está aqui. Estava lá. Depois me chamaram que morreu uma semana uma moça lá em Florianópolis. E não achava onde é que estava. Me trouxeram um mapa, digo, mergulha que está aqui. Estava enroscado nas pedras. Estava lá. Isso é sensibilidade. Isto é fé. Isto é a verdadeira fé de conduzir a parte cósmica e pedir ao Pai Celestial que nos ajude. E isso nós precisamos ter essa condição. Porque se não tivermos essa condição, não adianta livro, não adianta Bíblia, não adianta nada. Devemos seguir a Bíblia e seus mandamentos. E só ela é verdadeira. Mesmo que ela não esteja completa, mas ela é verdadeira. Devemos fazer pela Bíblia. Isso é muito importante. O seu dom de cura, o dom da cura espiritual que Deus lhe deu, nós espíritas sabemos que existe a questão kármica também. Como o senhor vê a questão kármica? Todas as pessoas podem ter o direito à cura de uma enfermidade? Todas, sem exceção. Há um período. Esse período kármico que diz, por quando as pessoas não conseguem extrair o problema kármico, diz, isso eu não posso curar porque é um problema kármico. Não é verdade. Não é verdade, porque se você fizer uma vibração ao cósmico, ao comprimento de ondas, você chega na lapidação do espírito e tira os problemas negativos. Vai tirando, não é chegar e tirar imediato, não é chegar e dizer com uma varinha de condom, é você chegar e fazer a pessoa acreditar naquele problema. Eu tenho um paciente em Portugal que ele ficou paralítico. E dizendo, mas por que eu fiquei paralítico? Ele é professor da faculdade. Eu digo, você trouxe isso no kármico, agora que apareceu. Agora vamos tirar o que você fez. Vamos chegar do passado, num passado recente e num passado anterior. Vamos ver o que aconteceu com você. Aí ele começou a curar-se. E agora está andando. Por quê? É porque nós transportamos o problema para um período e depois trouxemos para ele que ele evidenciasse. E quem fez ele isso? Quem fez ele para ficar paralítico? O que fez acontecer? Essa causa e efeito que fez? Espiritual ou até mesmo do problema dele particular, que deve ter ocorrido dentro dele alguma mágoa, algum problema, porque a pessoa quando está com mágoa, ele cria problema de cabeça, problema orgânico, problema patológico, problema cancerígeno. Todos os problemas vêm em função do psíquico e do problema espiritual. E aí é kármico. Dom Ismael, e aquelas pessoas que, como se diz, não tomam juízo nunca? Numa linguagem mais minha, eu digo, não tomam vergonha na cara. Elas quer dizer, elas estão sendo incomodadas pelo enfisema, quer que o senhor ou que o médico convencional cure o seu enfisema, mas não quer largar de fumar. São as pessoas que eu digo que são pobres de espíritos, né? Muitas vezes eu pego pessoas com enfisema pulmonar, que é difícil de convencer, mas o hábito das pessoas de fumar
é um hábito muito forte. E sem querer, pessoas acabam fumando. A parte do tabaco, o cigarro, ele faz com que as pessoas impulsionam a este fenômeno, digamos, de hábito. Agora, a mesma coisa ocorre com a droga, a mesma coisa ocorre com a bebida, a droga bebida, ocorre com o jogo, a parte impulsiva de jogar, e tem que jogar e bota tudo fora. A mulher vende o marido vende a mulher, e vende tudo que tem lá e vende os filhos. É a mesma coisa que acontece com o sexo. Você havia perguntado sobre o homossexualismo, o bissexualismo, o heterossexual, e, enfim, quando um heterossexual ele tem um impulso de sexo, ele vai a fundo. E para se tirar isso dele é difícil. Por exemplo, na mulher, já é um pouco mais fácil, mas no homem é a mesma coisa. Mas quando chega na mulher é um pouco mais fácil. Tem um furor uterino, ela tem que passar num homem, dá 10 homens, 20 homens num dia. Eu tenho um caso, por exemplo, no interior de Santa Catarina, que o cidadão é um elemento de alto nível e diz, olha, minha mulher já andou com todos os homens da cidade, mas eu sou apaixonado por ela. E o que eu devo fazer, padre? Eu digo, simples, toma esses remedinhos homeopáticos que ela vai parar o furor uterino. Parou o furor uterino, ela acabou virando uma pessoa normal dentro da parte sexológica. Mas ela não podia ver um cachorro, porque tinha que namorar o cachorro. Desculpa a expressão. O senhor fala muito na homeopatia, o senhor cura pela homeopatia. A homeopatia está consolidada mesmo como uma ciência, como ela cura mesmo? A homeopatia é uma bengala como todos os remédios. Você usa como bengala, porque na psicocirurgia eu faço o quê? Eu faço a laser astral para a cura. E aí a bengala é a homeopatia, fitoterapia, alguns remédios fitoterápicos. Por exemplo, no caso patológico que muitas vezes dão remédio ortodoxo, aí é mais difícil porque você fica intoxicado e tem efeito colateral. Aí o efeito colateral te cria outro problema orgânico e assim uma corrente. Você vai, por exemplo, a certos médicos, e tem médico anti-aspa e médico, né? Quando chega no médico que ele é perfeito, ele é médico consciente, ele te dá o tratamento e te cura. Também te cura do mal. Agora tem um médico que quer estar com você permanente, com a bengala. O que acontece? Você vai ter um problema de estar dependente, talvez até a vida toda, porque há interesses. E isso são alguns médicos, muito poucos, mas a maioria são médicos de verdade. Eles querem curar. Hoje, principalmente o médico moderno, o jovem é fantástico. O médico jovem, ele quer mostrar serviço e quer mostrar que realmente pode curar, até mesmo com a bengala em pouco tempo, que é o remédio, digamos, alopata. Mas o alopata precisa, porque tu precisa do alopata para tirar uma dor de cabeça, um melhoral, ou uma cafeaspirina, ou qualquer outra droga, mas depois tu tem que saber por que da causa da dor de cabeça. E a homeopatia é lenta, gradativa, mas ele tem a probabilidade de a cura porque não tem efeito colateral. Aliás, é muito raro ter efeito colateral. Tem, porque cada organismo tem suas funções diferentes. E pode ter pessoas que até, não vou dizer com água, mas até com água tem problema, toma água, vomita. Tem problemas que tomam chá, lhe faz mal. É bom para dor de barriga um chá e no fim faz um mal tremendo. Não é por aí. Agora tem que se conhecer o paciente, tem que se estudar o paciente e dar. Que 99% da homeopatia e fitoterapia são causas e efeitos positivas. E ao finalzinho a sua mensagem para as pessoas que assistiram esse vídeo. A minha mensagem eu não posso deixar de dizer que eu sou luz, eu sou paz, eu sou amor. E aqueles que necessitam de luz, necessitam de paz e têm amor a Deus, ame o ser humano como você mesmo. Vá, crie um ambiente, um espaço para que possa ajudar as suas criaturas.
a sua mulher, o seu marido, os seus filhos, sua família, aqueles que estão abandonados, aqueles que estão passando fome, aqueles que morreram na guerra, aqueles que estão guerreando. Não importa se é do Ocidente ou do Oriente. Não importa a miscigenação de raça. Não importa se é homem ou se é mulher, se é rico ou se é pobre. A minha mensagem é que eu sou luz, eu sou paz e eu sou amor, e que a paz do Senhor fique em seus corações. Muito obrigado, Dom Ismael, pela sua mensagem. Paz a todos.